Não esqueça de curtir, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum episódio do Pod Metropolitano. Olá, pessoal, mais um episódio do Pod Metropolitano e hoje estamos com a empresa parceira do Metropolitano Maceió, que é a Casa F, com Maurício. Seja bem-vindo. Obrigado, Olivia. Obrigado. É um prazer, né, estar aqui com vocês, participando desse podcast. Eu sei que vai ser maravilhoso, né, compartilhar um pouquinho da nossa história, né, e para inspirar também outras pessoas, né, a participarem do podcast, contar um pouquinho também da sua trajetória. E estamos aqui para contar, né, um pouco da história da Casa F, um pouquinho da nossa história em particular também. E eu espero que todos aproveitem. Ai, que legal. Isso, muita história, né, Maurício? É verdade, tem muita história. Coisa boa, esse podcast tem se revelado um sucesso. Verdade, Nívia. Tem grandes histórias, pessoas que sentam aqui junto conosco e revelam as suas histórias, as histórias que estão por trás dos grandes negócios, né? E isso faz diferença, a gente conversando aqui um pouquinho em off, antes de começar a entrevista, e falando o quanto isso é poderoso. O quanto sentar e contar a sua história e dizer o que está por trás daquele negócio que muitas vezes a gente vê só o glamour, a gente vê só o sucesso, mas não sabe como foi que chegou lá. Não é? Que é suado. A gente sabe que é suado. Verdade. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse universo do mobiliário, né, que tem encantado a decoração, as decorações de grandes empresas, de residências, de consultórios. E o quanto o mobiliário e a decoração faz diferença hoje, né, Maurício? Em um determinado lugar, quando a gente chega e a gente já observa que aquele lugar, a credibilidade, gera credibilidade, né? Gera credibilidade, é verdade. E... É um ambiente bem decorado, bem arrumado, realmente, Isso. e assim, enche os olhos de quem chega. Né? Muito. E a Casa F, ela tem se apresentado um luxo, um glamour de loja, gente, um glamour de imobiliário, um glamour de bom gosto, né? Parabéns para você. E, aliás, não é só Maurício, né? Não. Tá faltando gente aqui na mesa, não tá, Olivia? Faltando o Luciano. O que aconteceu com o Luciano? Você teve só falta, hein, Luciano? Luciano, rapaz, eu vim aqui ansiosa para sentar, para conversar com vocês e saber essa história. O cara da criatividade, tá vendo? Ele é o cabeça pensante. E o cabeça pensante não veio hoje aqui pra gente conversar. Nós estamos com uma amostra aí, Sim. às vésperas de uma amostra, e como ele está como curador, né, aí ele não pôde estar aqui porque ele está acompanhando aí alguns arquitetos, né, que estão lá na loja nesse momento, fazendo a bagunça, fazendo o negócio acontecer. E aí é por isso que ele realmente não pôde aparecer, né? Para poder contar também junto comigo a história da nossa loja. Vamos deixar para a próxima entrevista. É verdade. Vamos intimar ele aqui? Vamos sim. Luciano, da próxima vez aqui, hein? Exatamente. Mente criativa. Isso, vai sentar com a Olivia, a galera da criatividade, né? E a gente só vai aprender, Muitos Maurício. insights, A né? gente sente e fica só aprendendo, né? É verdade. Cada um seu quadrado. Mas agora a gente quer conhecer um pouco da sua história, um pouco da história da Casa F, mas primeiro eu gostaria que você se apresentasse. O Pod Metropolitano tem esse prazer, essa honra de sentar com esses parceiros, essas empresas parceiras, que acabam contando a história do negócio, né, do Metropolitano. Essa ideia toda de unir os arquitetos, empresas, poderem proporcionar qualidade, beleza, criatividade, enfim. Primeiro, você se apresente e depois vamos conversar um pouquinho sobre a Casa F, como foi que conheceu, como foi que começou, como é que essa história toda se inicia. Pois é, meu nome é Maurício, eu sou natural de Penedo, eu não sou de Maceió, né? Olha! Eu vim de Penedo em 2006, vim embora para cá e a gente vem assim, atrás de sonhos, Isso. né? E a minha trajetória de vida foi, quando eu vim para cá, eu só tive dois empregos, né? Um foi numa loja de tecido, né? Deus, ele nos direciona, né? Tudo né? a O caminho ver, que né? a gente quer, né? Que ele quer que a gente trilhe. E a gente, na época, a Fabricato, eu acho que ela tinha aberto, né? Antigamente era Fabricato o nome. E aí ela era de um casal, que eles eram gaúchos, e vieram para cá para abrir essa fábrica, que era uma fábrica de estofados, né? Uhum. E eu vim trabalhar com eles logo depois. Ela me convidou a trabalhar para eu ser gerente de uma das lojas, Sim. que era na Serraria. E ali a gente foi começando, né? Um trabalho que também ela estava iniciando com a Fabricato lá em 2007.
E de lá para cá, a gente foi mudando de endereço. Sim. Abrimos mais um ponto aqui na Mangabeiras. Uhum. E logo depois, a gente abriu na Ponta Verde. Né? E aí, com a situação do mercado, ela também já estava querendo, né, se aposentar. Sim, parar um pouquinho, já estava né? cansada. Né? Que a gente sabe, né, que o comércio ele tem seus altos e baixos. Com certeza. E aí ela disse, vou fechar. Só que ela ficou com pena, né, de fechar. Disse, Maurício... Aí, na verdade, eu fui estudar. Eu disse, meu Deus, eu vou sair do comércio, não quero mais nada de comércio. E eu vou dar aula. Olha. Eu vou dar aula em faculdade. Eu não quero mais nada, uma coisa totalmente diferente, né? E aí eu já tinha feito contabilidade, já tinha feito administração. Aí eu vou fazer uma pós, né? Porque aí eu vou lecionar. E lá, né, em uma dessas aulas, aí eu tive uma aula de coach. E a gente faz um trabalho de mapeamento para saber qual o direcionamento que a gente vai seguir, né? E lá teve esse direcionamento. Ela disse, Maurício, você não é para... Você está aqui para dar aula mesmo. Você tem certeza que é isso que você quer? Aí eu disse, tenho. Foi esse o meu propósito daqui para frente, né? Ela disse, não, o seu propósito é você ter o seu próprio negócio. Olha. Aí eu disse... Aí eu fiquei pensando, digo, poxa, será que é isso mesmo? E, enfim, aí as coisas foram acontecendo. Aí foi quando ela perguntou, Maurício, por que você não fica com a loja? Né? E aí vem aqueles desafios, né? Aquele medo, né? Porque você vai ter uma responsabilidade maior. Agora é você, né? Você ser gerente ter uma responsabilidade. Mas você ser dono é totalmente diferente, totalmente. né? Você está sendo responsável por uma empresa e por outras pessoas, né? Que você vai administrar. Outras famílias. Exatamente. E aí, Luciano era arquiteto da loja, né? Ele fazia as vitrines, ele fazia os projetos das lojas, né? Quando a gente mudava de endereço. E aí foi quando a gente, né, conversou e disse, não, Maurício, vamos tocar, se você ficar eu lhe ajudo. E aí foi assim que surgiu, né, a nova Fabricato, lá em 2016 para 2017. E foi quando a gente assumiu, né, mudamos de endereço, né, hoje a gente fica ali na Deputado Zé Lages, pegamos o ponto também que era pequeno, né, tudo no começo é muito difícil, com né, certeza, hoje, graças a Deus, a gente tem, né, esse potencial aqui no estado, né, depois de várias mostras que nós tivemos, assim, nós nos tornamos um potencial dentro do Nordeste e até mesmo a nível nacional, porque com as mostras, né, a gente cria uma visibilidade muito grande. É verdade. E realmente, assim, foi um passo de cada vez, né? A gente foi crescendo. E hoje chegou a Casa F, né? A gente teve essa transição de nome, né? Passou a ser Casa Fabricato e hoje Casa F, né? Que é uma das lojas mais queridas, né? Daqui de Maceió. E o Casa F é justamente por conta da Fabricato. Da Fabricato. Aí, numa remodelagem, aí virou Casa F. Exatamente. Então, quer dizer que o Maurício, casado, dois filhos, legal. Jovem ainda, né? Jovem, oxe. Uma galera jovem, né? Eu tenho observado. Na flor da idade. Exatamente, menino. Olha, eu vou dizer, eu tenho observado o quanto tem de empreendimento hoje aqui em Maceió, em Alagoas, que eu tenho entrevistado algumas pessoas. E a turma é jovem, sabe? Jovem, de uma visão bem mais ampla, né? Mais ampla de poder conquistar hoje com rede social, que a gente consegue alcançar muito mais vidas e muito mais, né? Muito mais negócio, né? Com rede social, faz um investimento certo. Exatamente. Investe, compra a pessoa certa, né? Faz um marketing legal e dá certo. E principalmente se você tem um produto realmente de qualidade, não tem como dar errado, né? Você me falou aí sobre essa oportunidade, né? Eu gosto da palavra oportunidade. Eu aprendi, ouvindo muita história, que oportunidade é algo que a gente não pode jogar fora. Quando ela passa, quando ela chega na vida da gente, não ou a gente agarra, passar, né? Ou então pode aparecer novamente outras oportunidades, pode, né? Mas nem sempre, nem sempre, né? E assim, e você tem que estar no ponto esperando novamente, né? Aí você fala sobre oportunidades. Você ia lecionar. Eu sou professora, Maurício. E eu já fui professora, 3 anos na faculdade. Mas aí apareceu a oportunidade e eu gostaria que você complementasse, né, sobre essa experiência. Você e Luciano, naquele momento, entenderam que unindo força, poderiam tocar aquele negócio. Né? Eu queria que você já começasse falando sobre oportunidades, porque tem muita gente que nos assiste agora
E a pessoa está pensando, meu Deus, será que eu faço? Será que eu não faço? E fale sobre essa experiência, todos os sentimentos que estavam ali envolvidos naquele momento. Porque assim, primeiramente a gente Já era casado? Já era casado, Tá. né? Primeiramente a gente pede direcionamento a Deus, né? Isso. Verdade. Em tudo que a gente vai fazer, né? Quando e sociedade, para muita gente, é difícil. Verdade. Porque são duas cabeças que pensam totalmente diferente, né? Verdade. E a partir do momento que a gente uniu forças para tocar a empresa, eu falei para o Luciano, né? Eu disse, olha, Luciano, sociedade é igual um casamento, Uhum. Verdade. Então, assim, se a gente trabalha com muita coisa o tempo todo, tudo muito intenso. E aí eu disse, se eu disser que é sim, você tem que concordar comigo. Isso. Se eu disser que é não, ou vice-versa, Uhum. né? Eu tenho que concordar com você também, ou discordar de você também. E ali a gente tem que se acertar. Porque se eu falo que é sim e você diz que é não, a gente não coloca o projeto para frente. Já gerou um verdade. Porque impasse. é bíblico, né? É. As coisas não fluem, as coisas não Não. dão certo. É. Então, assim, esse foi o pontapé inicial quando a gente iniciou a nossa sociedade. Né? E graças a Deus até hoje dá certo, a gente troca muitas ideias, né? E ele é o cabeça pensante, ele tá sempre pensando, né, com as O ideias... criativo, Exatamente, com as ideias extraordinárias que ele chega assim, vamos fazer assim. Então, assim, ele é muito... Fértil, a mente, É, né? ele Fértil. é mente fértil. Então, assim, ele pensa assim muito rápido e já começa a agir. Eu tenho que estar no meio para poder desenvolver. Tem que acompanhar, né? Tenho que acompanhar para o poder movimento desenvolver. Porque eu dele, sou né? mais o comercial, Uhum. né? Eu Ontem gosto de mesmo lidar ele ali falou assim. no comercial junto com a turma. Uhum. Mas eu preciso, de certa forma, estar de frente para que as coisas realmente fluam, né? A gente Isso. trabalhando unidos. Isso, e é importante, o dono tá lá dentro, né? Exatamente. O dono tá direcionando, o dono tá dando esse aporte. Você até falou que desliga celular, deixa o telefone, só pega no telefone quando realmente é necessário, né? Exatamente. É porque são as tarefas do dia a dia, né? Uhum. E se a gente ficar no telefone, o telefone ele perde não muito para. tempo. A gente perde muito tempo. É. Né? Então, assim, ou a gente trabalha ou a gente vai resolver coisas de telefone. Então, assim, às vezes, Isso. no final do dia que eu vou pegar, vou responder, eu respondo ali as pessoas que realmente eu tenho que responder de imediato. Mas no dia a dia, o nosso dia a dia é muito intenso, tem sido muito intenso. Né? A gente corre muito. É. E vocês estão juntos desde 2016, 2016. né? Que legal. Fazer Já 9 tem anos. aí 9 anos já, fazer né? 9 anos, é. Vai fazer aniversário de 10 já, né? Já tá com Já, uma já. década, né? Já, Uma já. década já, já. né? Coisa boa. Vai fazer igual o Metropolitano, é 10 anos Dez- agora. Olha aí, vamos fazer uma festa só. Você falou sobre uma amostra que vai ter, né? Uma amostra que ele está organizando tudo. Vamos falar um pouquinho sobre Exatamente. esse evento, né? Porque, na verdade, lá no início, nós iniciamos com uma amostra de arquitetura. Foi a primeira amostra de arquitetura, né? Aí nós fizemos, acho que 2017, 2018, 2019, ou foi 2018, 2019, 2020, 21 e 22. Eu acho que foi isso. Porque a gente teve uma amostra na pandemia, mas essa amostra foi virtual. Sim. Né? Como as pessoas não podiam ir visitar, Isso. a gente fez essa amostra virtual, que né? A gente legal. fez um tour dentro da loja, as pessoas conseguiam acessar de casa. Então, assim, a gente vem dessa trajetória de mostras de arquitetura, né? Junto com vários arquitetos parceiros, que hoje está nessa São trajetória muitos. com o Metropolitano conosco, né? E esse ano nós resolvemos fazer diferente para que realmente, assim, a gente gosta de envolver a cidade, Sim. né? Em algo que às vezes está muito parado, né? O comércio, os arquitetos, tá aquela coisa meio monótona e a gente gosta de fazer com que as coisas aconteçam, Sim. né? E aí o Luciano teve essa ideia junto com os artesãos locais da gente fazer uma mostra de arquitetura. E aí é aquela coisa, né? A gente não vai quebrar nada dentro da loja. Já mudou até a cor. É. Eu tava lá vendo, viu? E gente vai não ser vai dentro da mudar. loja. Vai ser dentro da loja. Todas as A gente mostras vai lá, são ver. dentro da vamos loja. lá, Pois é. vamos lá. Teve a mostra que a participar. gente fez, que a gente teve que construir o primeiro andar, né? Para poder Teve atingir... que construir. Tivemos que Meu construir Deus para do céu. poder atingir mais escritórios de arquitetura, Aham. né? Que pediam muito, olha, eu quero participar. E aí a gente resolveu, ficamos 6 meses praticamente fechado por conta da obra,
né? Sério? Sério. Imagine. Então, Todo um assim, investimento, né? Todo um investimento, um desafio Um desafio. muito grande, porque a gente imaginava ali que ficaria ali uns 2 meses durante a obra fechado, e se estendeu para 6 meses. Meu Deus. Né? Graças a Deus estamos de pé. É. Né? E assim, e aconteceu. E logo no meio do caminho, foi logo após pós-pandemia, a gente iniciou a obra exatamente quando fechou tudo, na época da pandemia. Todo mundo tem uma história dessa, né? Da pandemia. Exatamente. Então, assim, graças a Deus as coisas fluíram, sempre fluíram pra gente. E aí, logo depois, veio o ponto ao lado. Porque tinha fila de arquiteto querendo participar da mostra. Poxa. E aí, Luciano não estava na loja. Luciano, o que é que eu faço? Né? E a gente sempre faz as coisas sempre combinando. O que é que eu faço? Já tinha corretores no ponto ao lado querendo pegar o ponto. Eita. E aí eu disse, a gente pega ou a gente não pega. Eles resolvam aí. Aí eu disse, o ponto é meu. Aí corremos atrás, né, da pessoa responsável pelo ponto e tal. Eles, não, a prioridade é de vocês estão aqui do lado. E aí nós pegamos, aí eu acho que ali deveria ter mais uns 10 ou 12 ambientes. E aí nós chamamos mais esses outros arquitetos para poder fazer parte da história, né, da Casa F, que foi, assim, uma mostra com 53 ambientes. Uma casa cor, né? Era isso uma que eu casa ia falar, cor, já casa que cor. né, Alagoas não tem casa cor hoje. Né? Fez aí alguns episódios de Casa Cor e não fluiu. E graças a Deus, assim, flui para o mercado da arquitetura. Né? Para colocar foram 53 escritórios, quase, eu acho mais de 80 arquitetos envolvidos. Lá dentro. Lá dentro. E cada Imagina- espaço instagramável. Imagina lindo. todos os ambientes da loja quebrado. Que visão, viu? Que visão, parabéns. Então, assim, a gente teve visitas de lojistas de outros estados para saber como era que a gente conseguia administrar. Né? Porque eles fazem que, tipo, Maurício, eu consigo fazer uma amostra com 5 arquitetos. Sim. E é a confusão que é. Terrível, a gente não né, consegue pra poder- lidar com tanta cabeça. Eu não sei como foi que vocês Conseguiram. conseguiram. Case de Né? sucesso. Mais de 80 arquitetos, né? Eles ficam assustados, né? E eles não têm coragem. Né? Não é todo mundo que tem coragem de abrir as portas da sua loja. Claro. Isso. Porque é Muda algo a cor, que ali você está em movimentação quebra, né? de vendas, porque você precisa vender. Com Né? certeza. E aí, imagina você ver a loja totalmente debaixo de um canteiro de obra. Ai, meu Deus, que desafio. Então, assim, a gente fica assim com a mão na cabeça, lógico, Claro, né? claro. Mas, assim, graças a Deus, sempre deu certo, né? É sucesso, E foi, como né? muitas pessoas acabam se inspirando na gente. Né? Assim, é desafiador, né? Mas é válido, é válido. A gente gosta, né? Tanto eu como o Luciano, a gente gosta desses desafios. E é bem bacana e todo mundo sai na vantagem, né? Isso. E o comércio dá uma movimentada nesse comércio da arquitetura, né? Nesse comércio do design. E flui, vai fluindo. E graças a Deus tem tudo para dar certo. Que coisa boa. Quando você fala aí, conta essa história todinha, eu fico só criando. Eu gosto de criar, entendeu? Você conversa comigo, eu vou ler a Bíblia, eu entro na história, eu entro dentro da barriga da... Eu me imagino. Então, você fala aí, eu vou criando ali aquele espaço todinho, aquela quantidade de pessoas. E aí, quando eu digo realmente que tem uma turma jovem que está determinada, que tem uma visão diferente para o negócio, tá? Que não é só uma loja de imóveis, não é só uma loja de decoração, é uma loja que abre espaço para arquitetos, que abre espaço para outras pessoas, que abre espaço para outras empresas estarem lá dentro e se inspirar. Então, vai além, né? Vocês vão além. E isso é fantástico. Parabéns. E para complementar, esse ano nós vamos fazer uma amostra na ilha. Nós estamos fazendo essa dentro da loja e nós vamos fazer uma amostra na ilha. Coisa assim que ninguém nunca pensou, né? Então, assim, nós temos uma das parceiras que vem aí vários anos conosco na mostra e ela tem essa casa. Ela só tem essa casa na ilha. Né? E ela abriu as portas da casa para que a gente pudesse fazer uma repaginada lá dentro, junto com alguns arquitetos. E vai ser bem bacana, porque é uma das 7 ilhas, né? Sim. E aí nós vamos fazer essa mostra na ilha até o final do ano. A gente está se organizando aí para poder fazer acontecer, né? Para ver se realmente esse mercado dá uma aquecida. Isso. Né? E as pessoas realmente têm essa visão de querer arrumar sua casa, né? Pegar o gosto mesmo, porque realmente assim, o mercado está parado. Transformar, né? Então, assim, a gente tenta fazer com que as coisas fluam, né? No mercado
né, até regional, e outros estados vizinhos, né, vêm participar junto com a gente, como o estado de Pernambuco, Sergipe, e dentre outros estados que sempre vêm nos visitar. É bem bacana. Que legal. E vocês aí precisando dos parceiros, né? Tá aí ao lado. Exatamente. Se não fosse parceiros, a gente também não anda, né? A gente depende muito dos parceiros para que faça as coisas fluírem, né? Porque aí o mercado ele vai girando ali, até porque os parceiros, tem um parceiro de mármore, tem um parceiro de imóveis, tem um parceiro de pintura, tem um parceiro de decoração, tem um parceiro de vidro. Então, assim, tem N parceiros que trabalham junto conosco que faz o negócio acontecer. Sozinho ninguém consegue fazer nada, né? Essa é a verdade, essa é a grande verdade, é uma grande lição que a gente tem que aprender na vida, né? Sozinho ninguém chega em lugar nenhum. Exatamente. Pode chegar, mas pode chegar, mas demora mais, né? Porque quando a gente consegue confiar, eu acho que a palavra que vai descrever bem você, Luciano, Casa F, essa parceria toda com arquitetura e tudo mais, é confiança. Exatamente. Né? Exatamente. Confiança, porque não é brincadeira você ficar 6 meses com a sua loja fechada, organizando todo um espaço. É claro que você sabia que no retorno dessa obra você teria né, um retorno satisfatório, né, que ia compensar tudo que você parou, que você precisou fazer. Mas, ainda assim, é um desafio e é confiança. Exatamente. É confiar. Acho que confiar primeiro em Deus, né, Maurício? Exatamente. E olha que a gente, assim, nós não convidamos ninguém. Acho que foi na penúltima, foi na última mostra. Nós não convidamos ninguém, assim, a gente dá os convites para os arquitetos convidarem, né? Tipo, 5, 10 pessoas. Aí a gente sabe mais ou menos a quantidade de pessoas que vai entrar na loja. Porque é uma loja, é uma exposição. Né? Uma exposição. E a loja, assim, eu fiquei assustado da quantidade de pessoas que entravam na loja. Fica muito cheio. Muita gente. No dia da inauguração. Eu me encostava na parede e ficava lá e vendo o povo passar, assim, tipo de 20, de 30, 40 pessoas, assim, você dizer, e não parar de entrar gente. E a gente fica assustado, né? Porque a gente tem muitos objetos ali de valor. Isso, é verdade. Né? E a gente não sabe quem está entrando. E a gente abre, assim, as portas para o público. Vamos embora, né? conhecer, então, né? assim, aí o boca a boca chega, Faz né? diferença. Exatamente. E fica o mês todo ali para visitação. Eu vou visitar. Fiquei curiosa agora. E vários agora. espaços instagramáveis eles fazem lá também. Exatamente. Isso, que legal. Que bom. Quando a gente falou aqui sobre desafios, né? Eu nem cheguei a perguntar sobre os desafios, você já foi lançando aí essas situações todas, mas fale sobre os desafios. Eu quero saber especificamente um pouquinho, quando você começa com o Luciano ali, qual foi aquela pedra maior que talvez tivesse incomodado e que vocês tiveram que superar mesmo para poder passar por cima dela e chegar até aqui? Não, um dos desafios foi esse, né? A gente saber que a gente faz um cronograma de obra, né? Porque como a gente, logo depois, eu passei 15 dias visitando fábrica. Sim. E a gente tinha decidido de não fazer mais mostra, né? Depois do susto que a gente ficou, né? Ali de 6 meses fechado, porque a gente precisa respirar. Claro. Né? A gente trabalha com comércio e a gente precisa, né, tomar um fôlego para poder ver o que a gente vai fazer logo depois. E ele não. É aquela questão assim, imediatista. Bora, olha, né? Me ligou, olha, eu estou fazendo a mostra, já estou aqui com os arquitetos resolvendo. Isso. Tipo, mas um dia decidido que não iria fazer. Respirar, meu filho. A gente está fazendo. Enfim, eu disse, tá bom, quando eu voltar a gente vê. Então, assim, são esses... Quando eu voltar a gente vê. São esses desafios. Quando eu cheguei, né, Já estava pronto. As coisas já estavam fluindo, assim. E aí, são esses desafios que a gente encontra, né? De fazer um cronograma e esse cronograma não sair como a gente realmente planeja. Isso. Né? Então, assim, para tudo a gente tem os prazos. Olha, gente, a gente quer para tal prazo, né? Para que esteja tudo pronto. E muitas vezes, chegava no dia da mostra, no dia da inauguração, tinha gente pintando, tinha gente retocando, tinha gente montando. E aí, muitas vezes o Luciano dizia, não vai ser hoje. Eu disse... A mídia está toda já na porta para fazer hoje. Filmagem, fazer gravação, vai ser hoje. Vai ser hoje. E os abençoados arquitetos tinham que terminar, né? Termina, então, assim, amigo. era arquiteto chorar, era arquiteto com a mão na cabeça, mas graças a Deus, assim, fluía. Adrenalina, né? Fluía, né? Fluía, entregavam tudo pronto no dia. Então, assim, Carro depois estava todo mundo rindo. Né? Madrugada atrapalhando. Meu Deus do céu. Teve... Entre lágrimas e... Exatamente. Meu Deus. Entre choros e risos depois, né? Depois a gente respira aliviado. Mas muitas madrugadas a gente varava a noite na madrugada, né? Acordado, né? Para poder dar conta. Então, assim, são esses os desafios, né? Que a gente passa, né? Passamos aí durante 5 anos. A gente tá vindo com essa aí que a gente quer
que passe pelo menos 2 meses para visitação, porque a gente acaba agregando, né, essa questão da decoração local, que são dos artesãos, né, que fazem parte da história do nosso estado, que é como eles falam, né, eles dizem que as pessoas não dão valor, as pessoas da terra não dão valor. Isso é verdade. Né, ao trabalho deles. Eles dizem que as pessoas que vêm de fora que são os clientes deles. Exatamente. A alta é na época do turismo, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, aí a gente está querendo, né, valorizar esse trabalho dos artesãos locais, né, misturando com os nossos móveis, com a nossa decoração, para que as pessoas vejam que dá para ser usada. Né? Claro, com certeza. Esse material, essas decorações que eles tanto fazem com tanto carinho, né, com tanta dedicação. É isso aí. Para que as pessoas levem para sua casa, né, tenham uma peça para sua casa. Agregando valor, né? Agregando valor ao que a gente tem aqui na terra, né? Essas peças são maravilhosas, né? Eu que sou turismóloga, né, também. E a gente sempre valoriza, né? E não é fácil. Não é fácil. Porque quando a gente vai escutar a história deles, né? Então, fica aí a dica, né? Para quem está decorando a sua casa, realmente valorizar. Porque cada peça ali é feita por um tempo, né? Exatamente. Não é de uma hora para outra. Tudo manual, né? Tudo manual, E eles, lindas, né? Eles precisam desse retorno, né, dessa valorização. Eu fico vendo assim, eu estava conversando com a Valquíria, que é dessa turma do artesão, que ela lidera, e ela falando o quanto é doloroso e difícil. As histórias de mulheres, é mais mulher, né? Tem muitas mulheres que são artesãs, vivem única e exclusivamente daquele negócio e tem muita dificuldade. Né? E tem concorrência, porque vai para o mercado, por exemplo, o mercado não é só de artesão, o mercado é de artesão e de pessoas que têm outro tipo de mercadoria para vender, mas, enfim. Como a Olivia disse, fica a dica, né? Fica a dica. Está decorando. Valorize realmente. Isso. E vai visitar, quando é que começa a mostra? A mostra começa dia 1º. Dia 1º de abril vai visitar a mostra e vai ver a turma lá. Organizou e decorou tudo. Trazendo... Estão fazendo acontecer. Está quase tudo pronto. Na correria. Exatamente. Mas eles estão mostrando e provando. Quando a gente chegar lá, a gente vai conseguir ver, otimizar, enxergar o espaço decorado também com peças do nosso artesanato local. Eu peço muito para que as pessoas visitem a loja antes. Né? Olha, vá antes, porque aí você vai ver o antes e vai ver o depois. Na mostra. Né? Porque as pessoas que não veem o antes, aí não fica impactado. É verdade. Quando chega. Já chega e encontra pronto, exatamente. né? Tem muitos clientes que vai durante a mostra, né? Com a curiosidade, né? De saber como é que tá, né? Aquela movimentação toda. E aí eles veem o antes da loja. Sim. E quando ele chega, às vezes eles dizem assim, não, vai dar tempo. Vocês são loucos? Eles dizem, vocês são loucos? Vai dar tempo. Não. Isso aqui é para quando? Para a próxima semana? Oh, meu Deus. É para amanhã? É para hoje? Ah, não vai dar tempo. E graças a Deus, assim, as coisas fluem. E eles ficam, assim, impactados com todo o projeto de cada arquiteto ali. Exatamente. Depois de montado, fica a coisa mais linda. Imagina, né? Que coisa boa. O dia 1º a gente está convocado. Todos estão convocados para visitar. Não. A partir, né? É para começar já a visitar desde já, não é? Exatamente. Para ver o antes e o depois. Isso, para ver as ideias, entender como é que fica legal, como é que a gente pode decorar. Exatamente. Usando coisa que a gente tem aqui na nossa terra, Exatamente. Né? Falando em decoração, vamos falar o que é tendência hoje no mercado imobiliário, o que é que está mais em alta, o que é que o pessoal tem procurado mais. Ou quais são os ambientes que mais procura, né? Né? Se é residência, se é consultório. Olha, hoje nós trabalhamos com a parte residencial e trabalhamos com a parte corporativa. E o setor que tem muitos nos procurado é o setor imobiliário. Né? As pessoas que estão construindo prédios, essa parte também hospitalar, que precisa realmente arrumar, né? Porque antigamente, principalmente hospitais, né? Eles procuravam muito aqueles móveis, né? Para hospitais. Eles hoje estão fazendo diferente. Usando, né? Você chega num hospital... Outro dia eu estava vendo uma clínica que você entra, uma casa, era uma mansão. Então, assim, tinha mesa, tinha sofá, tinha cadeira, tinha poltrona, tinha mesa de centro, estava toda decorada, você olhava assim e você dizia, não, aqui não é um hospital, aqui é uma casa. Então, assim, faz com que o paciente, né, o cliente, quando chega, se sinta à vontade. Verdade. Né? Se sinta um convidado a entrar naquela casa. E aí ali você tem um cafezinho, você tem um café da manhã, você tem um almoço, você tem uma janta. Né? Então, assim,
para quem quer fazer algo personalizado, sempre nos procura. Sempre procura um arquiteto para fazer um projeto bacana, né? Idealizando, né? Algo diferente que tenha no mercado. Isso. Né? Então, assim, é bem bacana assim, a questão do pensar. Sim. Né? Do pensar no que vai fazer, no diferente, projeto, no fazer, né? No diferencial que você vai levar para o seu cliente. Então, assim, com relação aos móveis, hoje a tendência ainda está no orgânico. Tá. Né? É sofá orgânico, é mesa orgânica. Não que o outro tenha saído de linha, né? Porque muita gente ainda trabalha aquelas linhas mais retas. Mas o orgânico hoje ele está numa tendência ainda muito alta, né? Para o ano de 2025. E aí, a gente chega hoje na Casa F e já consegue ser atendido diretamente com o arquiteto? Não. Vocês prestam esse serviço lá de um direcionamento para o ambiente? Aquele cliente que não tem um arquiteto, que não tem uma ideia formada do que vai colocar no seu apartamento, nós temos uma arquiteta dentro da loja que ela consegue fazer um levantamento de uma perspectiva e mostrar para o cliente. Sim. Né? De como é que vai ficar. Porque às vezes ele está ali dentro da loja escolhendo as peças e não sabe como é que vai ficar, não sabe se vai dar. Isso. Será que vai dar na minha sala? E geralmente a gente pega, né, a planta do apartamento e aí a gente faz ali os 3D, tudo direitinho, e a gente consegue, né, colocar os móveis, nossos móveis, para que ele tenha ideia de como é que vai ficar o apartamento dele. É bem bacana isso. É um diferencial. É um diferencial, né? Exatamente. É isso aí. Quando você falou assim, Nive, a gente construiu e tinha tantos arquitetos lá dentro, então eu fiquei imaginando essa dinâmica de pessoas que chegam lá e que precisam do serviço e que também vão encontrar na Casa F esse trabalho, nesse serviço, né? Que geralmente, às vezes, quando a residência é menor, ou quando o comércio é menor, o consultório é menor, a gente quer fazer de acordo com o que a gente entende, com o que está na nossa mente, e quem não tem criatividade sofre, né? Sofre. E também olha um sofá, né? Acha que vai dar no local e não... Exatamente. Fica às vezes sonha, maior, né? Às vezes sonha, eu quero aquele sofá de todo jeito, aí chega em casa e o sofá não cabe. Exatamente. Né? Aí não tem como voltar atrás. Não tem. O trabalho é grande. Principalmente assim, aquele sofá personalizado. Eu quero um sofá personalizado do meu jeito, a cor, a forma. Pronto. Né? Então, assim, você tem que ter a certeza do que você está comprando. Né? Porque acontece muito do cliente comprar e tá no coube. E agora? É só o sofá que coube na sala. Então, assim, só tem um sofá na sala. Graças a Deus, assim, nós somos uma loja que a gente acaba entendendo o lado do cliente, né? Então, assim, por isso que hoje a gente tem esse diferencial de dizer assim, não, a gente vai ver se dá... Né? Me dá a planta, porque a gente vai montar direitinho e vai te mostrar o que é que vai ficar bacana. Aí, se você der um ok, aí a gente, né, dá iniciativa. Já dá o pontapé. Exatamente, já dá início no projeto, né? Aí a gente vê aí como é que vai ficar. E é só comprar, e aí a gente fica feliz, né, da vida. E a gente vai até a casa do cliente. Que a legal. gente leva os móveis, a gente leva a decoração, viu? A gente leva tapete. Toda a casa. A gente leva toda a dor de decoração. E aí o cliente fica encantado. Às vezes a gente pede até pro cliente, saia, vá passear. E quando você voltar à sua casa, tá outra casa. Imagina, né? você entra dentro de casa e diz assim, essa não é a minha casa. E Maurício, muitas vezes compra tudo. Compra tudo. Que legal. É tudo pronto, né? É porque não quer devolver mais nada, né? É verdade, depois da casa arrumada. Quem quer sair da casa mais? Quem quer tirar mais nada? Ninguém quer mais nada. Mas que é legal, é um serviço completo. Então, a Casa F hoje presta um serviço completo. Desde o planejamento até a instalação do produto, né? Do móvel dentro de casa. Que legal. Parabéns, mais uma vez. Estou encantada com a ideia de vocês. Toda vez que a gente senta aqui para conversar, Olivia, eu saio mais rica. Mais rica em conhecimento. E informações, e amizades também. E fico encantada com as pessoas. E cada um com a sua história, cada um com a sua ideia, inovando, né? Que isso é inovar, isso é humanizar o atendimento ao cliente. Exatamente. É chegar lá... lá... uma coisa que a gente presta, assim, para o nosso público, né? Eu fico, assim, muito feliz porque desde lá atrás, os nossos clientes, eles compram, montam a casa e ele sempre volta.
Ele não tá precisando de nada, mas ele sempre, eu passei hoje aqui para tomar um café com você. Ah, que legal. Né? Coisa Aí boa. fica ali batendo papo e aí nós acabamos sendo psicólogos, né? A gente ouve, né? Ótimo. A gente se torna amigo, né? isso aí. E ali a gente cria um elo com o cliente, né? Não é só a gente querer vender, Isso. né? A gente leva o cliente pro resto da vida. E conhece a personalidade da pessoa. Às vezes até a pessoa quer comprar mas fulano não compra, porque eu conheço você. Você não vai dar certo com esse determinado produto aí. É interessante. Vai devolver. Vai devolver. Esse daqui que é mais a sua cara. Eu sei que eu vou levar na sua casa, mas vou ter que o trabalho de mandar buscar lá novamente. E aí se torna da família, conhecendo os gostos, né, da pessoa. Exatamente, Parabéns. É bacana. E aí, a gente falou um pouquinho, a gente estava falando aqui um pouquinho sobre essa questão de você mobiliar a casa, né? E tem a pessoa que tem uma casa maior, um empreendimento maior, e tem aquela que tem um empreendimento menor. Tem aquela que tem um teto que pode gastar e tem outra que tem um teto mais baixo. E eu perguntei assim, aí, Maurício, como é? A pessoa que está com um teto mais baixo, vai lá na Casa F, como é que vocês podem, o que é que vocês proporcionam? Né? São os melhores. Né? São os melhores. Eu amo muito quando o cliente ele diz assim, Maurício, eu só tenho X para investir no meu apartamento. Uhum. Ok. Então, assim, nossos consultores, eles vão correr para que fique tudo dentro do agrado dele e fique dentro do orçamento, né? Então, assim, a gente sabe que o nosso mercado hoje está saindo muito estúdios. Sim, É verdade. É muitos estúdios, muitos quartos de sala, né? Então, assim, deu um boom de quarto de sala. Então, a gente se especializou nessa parte, porque conforme a gente foi crescendo, dentro da loja só tinha mesa de 3 metros, 4 metros, né? E aí a gente foi entendendo o mercado. Mudou, tá As pessoas estão procurando assim, eu quero uma mesa para 4 lugares, eu quero uma mesa para 6 lugares, eu quero uma banqueta com uma mesa bistrô para minha varanda, porque é o que cabe. Então, assim, a gente tem que ir se moldando conforme o mercado ele vai reagindo. Né? Então, hoje a gente trabalha exatamente com esse tipo de produto. Tem vários arquitetos que realmente estão nos procurando, né? Graças a Deus, assim, eles dizem assim, Maurício, se encaixa no que o cliente está precisando, ficou ótimo, né? E está dentro do orçamento dele. Né? É o que ele pretende investir para esse apartamento. Porque geralmente é um apartamento de temporada, que ele vende de vez em quando, que ele coloca para alugar. Né? Então, assim, a gente atende esse público, sim. E principalmente quando ele tem esse orçamento. Aí fica bem mais fácil para a gente e para ele também, né? Escolher, porque a gente dá várias opções para ele escolher. Não é uma opção só, você só tem essa opção. Não. Ele tem N opções para escolher e o apartamento vai ficar lindo, do mesmo jeito. E sem contar que é sonho, né? Quando a gente chega num lugar desse para mobiliar a sua casa, mobiliar o seu apartamento, mobiliar o seu negócio, o seu escritório, é um sonho. Você chega ali sonhando. Muitas vezes a gente tem um orçamento baixo e vai com a sua própria ideia. Não vou conseguir comprar muita coisa, então eu vou comprar aquilo dali, aquilo dali, aquilo dali. E não vai, no final das contas, não vai ficar legal, né? Também você está lidando com sonhos, né? A sua turma, o seu público é aquela pessoa que chega com um sonho. A gente falou um pouquinho sobre casa, né? Quem está construindo a sua casa e tal, em outros episódios. E, assim, é o sonho da pessoa, a pessoa que vai construir, né? Então, mobiliar também é o sonho da pessoa. E aí, você tem pessoas específicas no seu negócio que vai realizar esse sonho. Sim. Né? Exatamente. De maneira possível. É possível realizar o sonho, né? Exatamente. Tem muitos clientes que chegam assim, hoje eu estou com um apartamento pequeno para mobiliar. Mas aí a gente profetiza na vida dele. Não, mas logo você vai voltar, vai ter um apartamento maior, tu vai para uma casa, que vai ser o triplo do tamanho. Isso. E acontece. E acontece, olha, Maurício, eu mobiliei aquele meu apartamento, vendi porteira fechada. Foi mesmo, vendi, só fiz tirar assim, o que eu queria, vendi porteira fechada, estou indo para o maior. Olha aí. Né? Legal. Então, assim, a gente glorifica, né? Exatamente. O que a gente plantou lá atrás, né? E aí a gente vem colhendo os frutos e assim, e eles voltam, né? E ficam agradecidos porque, assim, às vezes ele morou 2, 3 anos no apartamento, o apartamento está do mesmo jeito. E ele consegue vender todos os móveis, né? Com o apartamento junto com tudo dentro e consegue comprar um novo, que é o sonho. E voltar para mobiliar conosco novamente, né? E aí assim sucessivamente. Aí ele
pega gosto. Pega Daqui gosto. mais na frente eu já vendo esse Quando daqui, for para o já próximo, melhor. já vem uma Exatamente, é bem E sem bacana. contar que agrega valor ao imóvel, né? Exatamente. A mobília planejada, a Valor, mobília realmente. certa. Você Exatamente. entre para comprar uma casa, um fica Mais apartamento. fácil, isso. né, Né? de vender. Às Exatamente. vezes você nem era aquele lugar, mas você entrou no apartamento e disse, rapaz, é esse. É. Só por conta da decoração, Exatamente. da mobília planejada É, da decoração. é. Então, tem que ter sensibilidade também, né? Sim. Tem que saber lidar com o público. Isso é muito bom. Isso. Ai, que legal. Então, a gente realiza sonhos de empresas, né? A gente realiza sonhos de clientes que têm a sua casa, toda essa parte de corporativo, né? A gente tenta fazer o máximo que a gente pode, né? Para que o cliente ele fique satisfeito, né? Com o nosso produto, com o nosso serviço. E a gente está sempre assim, levando o melhor, né? Para que o cliente ele fique satisfeito com a nossa empresa. Que legal. Isso faz diferença, né? Isso é bom. Mas aí, infelizmente, se pudéssemos, passávamos a tarde inteira aqui. Tem Verdade. assunto, né? E tem assunto, né? E tem Tem muita assunto para história conversar. pra Tem contar, muita história. verdade. A gente vai precisar caminhar para o fim dessa entrevista. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para encerrar, né? Você falou um pouco aí sobre o mercado, aquecimento do mercado. E eu entendi o quanto vocês precisam estar inovando para manter esse mercado aquecido, né? Porque a gente tem que estar investindo para ter o retorno. Enfim, não para nunca, né, Maurício? É verdade. E... Pode falar. Não, Fale, pode falar. porque eu ia dar um Pode falar. complemento. Não, pode falar, que eu finalizo. Isso. E aí a gente vê essa dificuldade toda do comércio, do mercado, de inflação e tudo mais. E eu quero que você deixe uma mensagem final para essa turma que está empreendendo, que já é grande empresário, que está se vendo muitas vezes sufocado. Sim. E eu estou vendo aqui, eu estou diante de um homem que está me dizendo que precisa estar investindo e inovando para manter esse mercado aquecido. Não é isso? Eu entendi desse jeito. Todo o investimento que você fez, 6 meses fechado, salas que você abriu, enfim, reformas que você precisou fazer. Ponto né? que alugou. Tudo isso eu percebi que você estava dizendo assim, Olivia, para poder eu continuar de pé, eu precisei investir. Para que esse mercado ficasse aquecido, eu precisei investir. E aí você deixa essa mensagem final para quem está nos assistindo. Deixa um conselho para nós. Deixa um conselho. Pois é, então assim, é um desafio diário, né? Isso. Então, eu quero dizer para você que nos assiste que não tenha medo. O primeiro passo é não ter medo, né? De fazer um trabalho dar certo. Primeiramente, também colocar Deus em primeiro lugar. Ore ao Senhor, pergunte a Ele se é realmente isso que Ele deseja para você e as coisas elas vão fluindo, né? Naturalmente. Então, a gente precisa estar sempre inovando no mercado para que nós estejamos sempre um passo à frente, né, daquilo que nós queremos fazer e não desista nunca, né? A gente não pode desistir daquele nosso sonho que nós temos. E as coisas elas vão fluindo conforme você vai trabalhando. Então, assim, o que eu deixo aqui para vocês, né, nessa tarde maravilhosa, conversando com elas aqui, trocando ideias. Então, assim, conforme vocês vão trabalhando, Deus ele vai ajudando e tudo dará certo. E a gente tem que ter apenas fé, né? Isso. Naquele que nos sustenta todos os dias. É verdade. Estamos diante de um grande empresário. Grande mesmo. Creio que vai as suas ideias, sua e do Luciano, hashtag lembrando, Luciano, estamos aguardando você para a próxima, né? Que se você é o rapaz da criatividade, nós queríamos ouvir mais histórias da criatividade, né? Ele deve ter muita história para contar, não é? De dias que ele sonhou, dormiu e a Olivia aqui, que é a moça da criatividade, né? Eu acho que deve ser assim, a galera vai dormir e durante a noite já acorda com tudo fluindo, né? E tem que colocar em prática, né? Exatamente. É imperativo, né? Também, né? Muito. Não para, não. Mas estamos diante de um grande empresário. O que eu vi nessa tarde foi um homem de Deus, posso dizer assim, que não tem medo de arriscar, que tem um grande negócio nas mãos, que sabe aproveitar oportunidades, que usa a sensibilidade para conquistar as pessoas, que tem uma grande facilidade, eu vou dizer assim, grande facilidade, porque quem consegue administrar muitas pessoas... Verdade. É grande a habilidade, né? Uma e grande obras, né? Isso, e obras. Deus purinho, né? Uma grande habilidade de conviver com as pessoas, né? É verdade. E isso isso é fantástico, isso é muito bom. Então, mais uma vez, eu disse muito parabéns nessa entrevista, gente, porque realmente eu fiquei encantada, né, com o trabalho, com tudo que você desenvolveu aqui diante de nós. De 2007 para cá, Isso. né, a gente vem
né? De Num muitas trajeto. mudanças. Exatamente. Então, assim, sempre é um passo de cada vez, né? Como Isso. a gente estava aqui nesse papo, né? Um dia de cada vez. Isso, A gente vai vivendo um dia de cada vez Isso. e as coisas vão acontecendo e elas fluem. Elas Isso, fluem. com certeza. Então, eu creio que Casa F ainda vai crescer muito mais, vai expandir muito mais. Exatamente. Nós sentaremos mais vezes para conversar, com né? certeza, é. Para você estar nos Contar atualizando, novas histórias, né? né? Muitas Contar mais histórias. histórias. Traz o Luciano. Ele De vai novo, vir, ele vai né? vir. É. E é Tem isso que aí. Parabéns mais uma vez. Deus Obrigado. abençoe. Metropolitano, sucesso. Cada vez mais trazendo histórias Verdade. e entrevistas, pessoas com grandes negócios. Eu fico encantadíssima, né? Eu também. E isso aí. Eu que venho acompanhando eles de perto. Sucesso. Verdade. Obrigado, gente. Obrigado. E obrigada por esse tempo aqui Isso, conosco, né? para tudo e vem aqui conversar com a gente. Tá certo. E é isso aí, viu, gente? Mais um episódio do Pod Metropolitano. Eu espero que vocês fiquem aí para aproveitar as próximas entrevistas. Isso.